E eu vou ler um versículo do livro de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 1. Então, orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor. A minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade. É o primeiro trabalho das mulheres, Senhor, e nós te agradecemos porque o Senhor tem nos orientado até aqui. E te suplicamos que nos tome em suas mãos, que este seja um ano, que o teu nome seja mais engrandecido ainda através dos nossos lábios. E, Senhor, toma a minha vida nas suas mãos. Como diz o salmista, me sonda, Senhor. Tu me conheces. Tu sabes, Senhor, como eu sou. Que não seja eu a falar, mas que seja tu a falar através dos meus lábios. Que eu seja usada por ti para levar palavra de paz aos teus servos, à tua igreja. Toma-nos, Senhor, e preenche o vazio dos nossos corações nessa manhã. A igreja pode se sentar. Nós vamos falar sobre Ana, né? A Sofap, o Departamento de Mulheres, vai falar sobre a oração que traz cura. Aí eu me identifico com Ana, né? Os irmãos já vão imaginar. É porque, né? Todo mundo já sabe, ela não conseguiu engravidar, depois de 12 anos ela conseguiu. Isso também, irmão. Mas tem uma cura de Ana que eu só descobri depois que eu passei por esse processo. Me fez me apaixonar pela história de Ana. Porque eu não imaginava que o Senhor curou Ana na mesma oração 2 vezes. A história de Ana começa com uma crise no lar de Ana. Em 1 Samuel 1, versículo 2 e 6, diz assim, que Eucana, ele tinha 2 mulheres, né? Começa a história, e ele tinha 2 mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Então, dá para imaginar, num tempo em que o valor da mulher era só gerar. A mulher, na época de Ana, só servia para ter filhos, só. E Ana não podia ter. Então, já era uma humilhação muito grande para ela, porque ela casou. E ela gostava do marido dela, a gente imagina que ela amava ele. E a palavra de Deus deixa claro que ele amava ela, mas ela não podia dar filhos. Então, perde-se aí o valor de Ana, diante da sociedade. Aí, Eucana arruma outra mulher. E a mulher era uma bênção, né? Ela tinha filhos. Mas em vez dela ficar quieta, ela mexia com Ana que não tinha. Ela humilhava, ela espizinhava. E Ana sofria por causa disso. E aí, como é que vai fazer numa situação dessa? Ana não sabia o que fazer. Ela não sabia como reagir. E como que o ser humano reage numa situação dessa? Dá piti. Briga. Reclama. Ana fez greve de fome. Eu não faria, porque eu gosto muito de comer. Greve de fome eu não faria, com certeza. Mas Ana fez. Ela parou de comer porque ela estava sofrendo, porque ela estava angustiada. E ela não sabia como se livrar da situação. Então, no auge da sua dor, ela achou que aquilo era a solução para ela. Fazer greve de fome. Dá uma de ser humano igual nós mesmos. Que quando não está gostando, bate o pé firme, reclama. E fala assim, eu vou fazer alguma coisa do meu jeito. Ana tentou fazer isso. Aí, continuando a história de Ana, em 1 Samuel 2, versículo 12 e 17, do 12 ao 17, continua a história de Ana. Não é nessa parte, não, perdoe, irmãos. A crise no lar de Ana não impedia ela de subir e adorar. Essa era uma parte que eu tinha cortado, perdão.
No versículo 3 e 10 de 1 Samuel. No versículo 3 diz: E este homem que subia uma vez ao ano para adorar. Eles iam, a família inteira. Então eu imagino que eles ficavam dias viajando, né? E Ana estava com fome. Como é que ela conseguia caminhar? Ela ia para a casa do Senhor para adorar. No versículo 10, diz o seguinte: Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Impediu Ana de ir para a casa do Senhor? A crise impediu ela de ir? Ela podia ter ficado na casa dela. O Senhor sabia que ela estava triste, que ela estava emocionalmente doente. O Senhor sabia que ela não podia gerar filho e o peso que isso estava trazendo para ela. Mas isso não impediu Ana em momento nenhum. A adoração de Ana não era segundo a sinceridade do sacerdote, porque naquela época eram os sacerdotes que faziam os sacrifícios, né? Não era, mas era do seu próprio coração. Ana adorava independente da crise familiar que ela estava vivendo. Perceba que mesmo sabendo que seria irritada pela adversária, ela não deixava de subir para adorar. Ana adorava mesmo com a alma amargurada e com lágrimas, mas sabia que estava na presença do Senhor. Existem bênçãos que são almejadas, que elas são insubstituíveis. Eucana sabia da dor de Ana. Então, quando ele distribuía a porção, se a gente for continuar lendo o capítulo, que depois os irmãos podem continuar lendo, 1 Samuel 1, 4, 5 e 8, ele sabia da dor de Ana. Ela é a esposa dele, ele amava ela. Então, na hora que ele ia dividir a porção que ele dividia todo ano, ele dava ela mais. Porque ele tentava, com o amor dele, amenizar a dor que ela sentia. Ele chegou a falar para ela se ele não valia mais do que um filho. Não, não valia. Não é que o amor dele era menor. É que tinha um buraco em Ana que o amor dele não ia substituir. Não tinha como, por mais que ele amasse. Ela sentia falta de um filho, ela queria um filho. E eu tentava suprimir isso, substituir isso com a presença dele, com o afeto dele. Porém, existem momentos que o vazio permanece, pois há coisas que somente Deus pode fazer. Mas o que isso mudou na vida de Ana? Que atitude levaram Ana a mudar essa vida, esse problema dela? No versículo 10 e 12, levantou Ana e com amargura de alma orou ao Senhor. Derramando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli, observava-lhe o movimento dos lábios. Que atitudes que teve Ana? Ela orou. Ela perseverou em orar perante o Senhor. Há coisas que não adianta contar para ninguém, só para Deus. Ana fez um voto ao Senhor. Ela consagrou o filho dela. Ela orou e ela ainda fez um compromisso com Deus na hora que ela fez a oração. Senhor, se tu me der, eu te dou. É um compromisso forte. Ela queria tanto esse filho, quando ele fizesse 3 anos, ela ia se separar dele. Mas ela sabia que só o Senhor podia dar isso para ela. E aí, ela fez. E qual foi o resultado? A fé de Ana naquele momento foi tão grande que ela confiou que Deus ia dar a ela o filho. E aí a palavra de Deus diz no versículo 17, 18 e 19. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ele: acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E o 19: levantaram-se de madrugada e adoraram
perante o Senhor, e voltaram, e chegaram à sua casa, a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela, o Senhor. A oração de Ana foi respondida imediatamente. Por quê? Porque Ana se entregou na oração. A oração dela foi tão profunda, tão da alma, que o sacerdote achou que ela estava bêbada. Mas a entrega dela foi tão 100%, 100%, gente, que ela já saiu dali. Ela já comeu. Então, ela já recebeu a primeira cura. A ferida dela era na alma. Ela tinha uma doença emocional. A cura dela foi instantânea. Porque na hora que ela comeu, é porque o Senhor deu paz para o coração de Ana. E eu fiquei encantada, depois do meu processo, quando eu descobri que Ana tinha uma doença emocional. Isso me fez me apaixonar pela história dela, gostar mais ainda da história de Ana. Porque às vezes as doenças emocionais impedem que o Senhor te dê a bênção. Mas você só vai ter a cura se você se entregar como Ana se entregou. Ela se derramou diante dos pés do Senhor. Ela contou para o Senhor o que ela estava sentindo. E o Senhor viu Ana. E esse foi o resultado. Ana recebeu a alegria no coração. Com certeza, sua fé foi acrescentada. Sua motivação, seu entusiasmo. Gratidão. Imagino que na manhã do dia seguinte, a adoração de Ana foi diferenciada. Pois ali já não estava o coração angustiado, mas cheio de fé e esperança. E o Senhor se lembrou dela. Aprendemos com Ana que Deus nunca se esquece, mas trabalha no tempo certo. Irmãos, quando eu falei que eu me identifiquei com as duas enfermidades de Ana, teve uma época na minha vida que eu não sabia o que eu fazia. Eu estava enferma emocionalmente, mas eu não queria pedir ajuda para ninguém, não. Ana fez greve de fome. Eu falei com vocês, eu não faria. Eu gosto de comer mesmo, gosto muito. Mas eu fiz algo muito mais radical. Deus, Ele é tão bom. Ele é tão bom que não dá pra gente mensurar a imensidão do amor dele. Eu sentei na frente de uma BR e eu queria me jogar na frente de um caminhão. Eu sentia tanta dor, que eu queria tirar aquilo de mim. Para mim, aquela era a solução. E passava um, e passava outro, e passava outro. Mas eu não conseguia levantar para fazer isso, mas não saía. Por que você não vai logo? Se você for, acaba tudo isso. Irmãos, eu acho que eu perdi as contas de quantos caminhões passou na minha frente. Mas eu não consegui. E eu sei que foi porque Deus foi imensamente misericordioso comigo. Mas eu não contei para ninguém. E minha dor não passou. Aí um dia uma pessoa me aconselhou: procura uma ajuda. Eu contei uma parte. Procura uma ajuda. Essa pessoa não sabe o bem que ela me fez. Procura um profissional. Você está precisando de ajuda. Eu fui. Na primeira consulta, ele fez uma oração. O Espírito Santo me tomou de uma forma tão grande,
que eu não, era como se eu não tivesse num consultório médico. E aí passou. Então eu achei que eu já tinha sido curada. Eu engravidei. Eu fiquei com raiva quando eu perdi. Eu fiquei com raiva, muita raiva. Eu achei que Deus era injusto, porque Ele me prometeu, porque que Ele tinha tirado. E o meu sentimento para Deus foi esse. De me sentir vítima, de que como se eu tivesse sido usada. E eu falei isso com Deus. E Ele deixou eu engravidar de novo. Na minha segunda gravidez, eu fiz 2 orações para Deus. Tipo, 2 orações de 2 palavras. Uma no bloco: Senhor, eu não quero passar por isso de novo. Foi só isso. Passou o processo. Voltei para casa. O vazio dentro de casa era tão grande, que eu estava com um vazio aqui dentro. Vinha de dentro aquela necessidade de ser preenchida. E eu deitei e falei: Senhor, tira minha dor. Eu só falei: tira minha dor. Só isso. E dormi. Eu me identifico com Ana, porque o Senhor tirou minha dor na hora. Mas por que que Ele tirou? Porque eu dei espaço para Ele. O Senhor não chega quebrando tudo. Ele não chega invadindo o seu espaço. Ele precisa que você abra a porta para Ele. E eu não tinha feito isso para Ele. Eu pedi a Ele o filho, mas eu não deixei Ele me dar o filho. Eu coloquei um muro. Eu queria que Ele fizesse, mas como que Ele ia fazer se eu não me abria? Ele fez por Ana, porque ela se abriu para Ele, ela deu espaço para que Ele entrasse na vida dela. E a partir do momento que eu dei o espaço, o Senhor entrou na minha vida. E Ele mudou. E Ele fez toda a diferença. Aí eu olho para a igreja. Às vezes, o que eu oro para Deus não é pedindo um filho. Estou falando no sentido geral, irmão. Não é isso que você quer. Mas você tem uma causa que você quer. Você tem um problema que você quer que Deus resolva e você não vai contar para ninguém. E como nós vimos aqui, não adianta contar. Às vezes, você vai ter que contar para Deus. Você vai ter que se abrir com Ele, porque outra pessoa não vai poder resolver por você. Mas o Senhor vai chegando e arrombar a porta do seu coração? Não vai. Ele está esperando que você faça aquela oração de Ana. Essa oração de entrega. Essa oração em que você se derrama diante do Senhor e diz para Ele: Senhor, eu não estou suportando mais. Senhor, está muito difícil, Senhor. Está muito pesado. Eu não estou aguentando, Senhor, me ajuda. Senhor, eu sou fraca. Gente, às vezes você nem vai precisar falar. Às vezes você só chorar na frente do Senhor, só se derramar aos pés dele, Ele vai entender a sua oração. O importante é a gente dar o espaço para o Senhor agir. É abrir a porta para Ele entrar, para Ele limpar tudo, para Ele resolver a nossa vida, para Ele resolver os nossos problemas, para Ele nos direcionar a resolver os nossos problemas. Eu fui direcionada. Ana já foi direto e resolveu dela com Deus. Eu fui direcionada.
O psicanalista me direcionou a Deus. Ele me levou a procurar a Deus para tentar resolver a minha questão. Mas nós podemos ir direto para Deus. Nós podemos fazer como Ana. E ir direto porque nós sabemos que Deus é misericordioso. Que Deus nos ama. E que Ele nos acolhe. O Ministério de Louvor vai cantar com nós uma oração. Eu convido a igreja a portar-se de pé. E começa a sua oração com esse louvor. Ana nos deu uma lição de que devemos perseverar no propósito de servir a Deus. O adorar independente das circunstâncias. Pois Deus nunca, irmãos, Deus nunca se esquece. Mas trabalha no tempo certo. Além disso, quando a bênção vem, ela será motivo de gratidão e regozijo, como foi Samuel para Ana.